E hoje nós vamos estudar um pouco mais nitidamente sobre a cosmovisão bíblica acerca da natureza humana. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender? Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! Existem duas visões principais, né? Podemos dizer três. Existe o dicotomismo grego, né, que separa a natureza humana em dois, em corpo e alma. Existe o tricotomismo, que separa a natureza humana em corpo, alma e espírito. E existe o holismo, né? Holismo vem de uma palavra grega que é a palavra holos e significa integral. E quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que a visão que a Bíblia tem da natureza humana não é dicotomista ou dualista, não é? Que separa o ser humano em corpo e alma. A visão bíblica não é tricotomista, né? Que separa o ser humano em corpo, alma e espírito. E a visão bíblica é holística. Ou seja, a Bíblia entende a natureza humana como sendo algo integral, inseparável, e que a Bíblia também ensina que se todos os aspectos do ser não estiverem em funcionamento, não há como existir vida, não há como ter consciência durante ou após a morte, sem a ressurreição, na volta de Cristo, obviamente. E também, de acordo com esta visão holística da natureza humana, não há como você trabalhar apenas a sua espiritualidade e não cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu aspecto social, né, e vice-versa. Então você vai chegar à conclusão, se já não chegou até o momento que nós estudamos, né, de que a Bíblia apresenta a natureza humana como sendo holística, ou seja, integral. E isso é tão verdadeiro que a Bíblia nos mostra que para estarmos preparados para a volta de Cristo, não devemos cuidar apenas da espiritualidade, ou, entre aspas, da suposta alma imortal. Não. A Bíblia ensina que todo o ser deve ser preparado, deve ser desenvolvido, né, com a ajuda do Espírito Santo e com certas decisões que tomamos no dia a dia. Todo ser deve ser preparado de forma harmoniosa para a volta de Cristo. Então vamos ler e dar sequência ao nosso estudo. O que Paulo escreveu aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, tá? E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Talvez você tenha pensado, mas Leandro, você não está lendo que a Bíblia separa o ser humano em três? Não, não estou lendo isso. A Bíblia não está separando o ser humano em três. Ela está mencionando três aspectos diferentes do ser, que compõem o ser, mas não com o objetivo de separar. Por quê? Porque no próprio contexto diz que esses três aspectos, espírito, alma e corpo, de vocês, sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, longe de dividir a natureza humana em três, o que Paulo está fazendo aqui é ensinar que os diferentes aspectos que formam este ser holístico, integral, precisam ser preparados para aguardar o Senhor. Tá?
Se fosse possível dividir a natureza humana, então nós poderíamos escolher, por exemplo, priorizarmos a alma ao invés do corpo, ou priorizarmos o corpo ao invés da alma, ou priorizarmos a vida social ao invés da vida espiritual. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que esses aspectos do ser precisam ser trabalhados harmonicamente até a segunda vinda de Cristo. Nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, tá, 23, espírito tem a ver com a espiritualidade. Tá? Nós já entendemos aqui que o termo espírito e o termo alma têm significados primários, mas não têm significados exclusivos, né? Então, de acordo com Gênesis 2:7, o termo espírito é uma referência ao fôlego de vida de Deus, no seu significado primário, e alma é a pessoa viva, tudo no seu significado primário. Mas esses termos têm outros significados, como nós já analisamos até o momento. E aqui, nesse contexto, espírito não é o fôlego de vida, obviamente, se refere ao aspecto espiritual. Alma, nesse texto, também não é o ser vivo, é uma referência à mente, à sede das emoções, e corpo é o aspecto físico. Então, o que Paulo está dizendo? Que a nossa espiritualidade, que a nossa mente, que o nosso corpo devem ser mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, longe de dividir a natureza humana em três, Paulo, apenas de forma didática, apresenta esses três aspectos para mostrar que eles têm que ser trabalhados juntos para o preparo da volta de Cristo. Ok? E isto nós podemos confirmar ao longo de muitos textos bíblicos, mas em especial quando analisamos como foi a natureza divina humana, obviamente, de Jesus Cristo. E aí Lucas 2:52 nos mostra que esta visão holística está presente nas Escrituras e, de modo muito especial, né, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo após a sua encarnação. Tá? Lucas 2:52 diz sobre Jesus o seguinte: e crescia em sabedoria, em estatura e em favor de Deus, ou em graça, não é? De acordo com outras traduções, no favor de Deus e das pessoas. Olha que interessante, aqui vemos que Cristo, após a sua encarnação, e aqui quando Cristo era criança, né, todos os aspectos do ser dele, desse ser divino humano, né, eram desenvolvidos, tá? Sabedoria se refere ao aspecto mental, tá? Está ligado ao aspecto mental. Estatura está ligado ao aspecto físico. Crescer no favor ou na graça de Deus está ligado ao aspecto espiritual. E crescer no favor ou graça diante dos homens, aspecto social. Então você percebe, de acordo com a Bíblia e também com a ciência, o ser humano é um ser biopsicossocial. Tá? Essa é a imagem bíblica. Então, se Jesus, na sua encarnação, após sua encarnação, ele desenvolvia o aspecto mental, físico, espiritual e social, isso nos ensina muito sobre a natureza humana. A Bíblia não divide a natureza humana. Apenas de forma didática, ela menciona os diferentes aspectos para ensinar uma verdade, de que esses diferentes aspectos devem ser trabalhados juntos para termos saúde física, mental, espiritual, social, e desta forma nos prepararmos de forma integral para o retorno de Cristo. Esta é a mensagem bíblica. Tanto que até mesmo o evangelismo de Cristo era um evangelismo holístico, ou um evangelismo integral. Quer ver? As curas que Cristo realizava não tinham simplesmente o propósito de aliviar o sofrimento físico. Tinha este propósito também, mas era algo muito mais amplo. Tá? Por isso que o dom de curas na Bíblia não é só tirar o sintoma de alguém, é restabelecer essa pessoa por completo. Tá? Então quando você vê alguém
que supostamente tem o dom de cura, né? Ele, em nome de Cristo, invoca uma cura sobre esta pessoa, mas esta pessoa continua com um estilo de vida totalmente desregrado. Essa pessoa não corrige os seus maus hábitos, ou seus padrões, né, de crenças, de pensamentos distorcidos. É óbvio, né, que esta pessoa que tem esse suposto dom de cura não está necessariamente trabalhando em nome de Cristo, né? Porque, por exemplo, quando Cristo curou um paralítico, que estava paralítico há cerca de 38 anos, se eu não estou enganado, é isso que diz o texto, em João 5,14, ele diz assim, ó, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, quando Cristo cura, ele ao mesmo tempo ensina a pessoa a reeducar o estilo de vida que levou a pessoa a ficar doente. Agora, em muitas denominações, o que você percebe é uma cura de sintoma, ou uma cura falsa, porque a pessoa tem o alívio da dor, o alívio do sintoma, mas continua com o mesmo estilo de vida e depois volta e fica pior. E aí tem que curar de novo. Não é bem assim que a coisa funciona. Tanto que em Mateus 7, 21 a 23, Cristo adverte, não é? De que muitos, mesmo fazendo milagres e curando em nome de Cristo e expulsando até demônios, Jesus vai dizer no juízo final, nunca conheci vocês. Por quê? Milagre não é sinônimo da presença de Deus neste milagre. Pode existir também a atuação de Satanás. Então isso tem que ficar bem claro para nós, para não sermos enganados. E em Mateus 4, 23, veja que o evangelismo de Cristo ele é holístico. Ó. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Quando alguém fala, né, que Cristo se preocupava só em ajudar aos pobres em suas necessidades, essa pessoa está apresentando um evangelho falso e incompleto. Tá? As curas de Cristo aliviavam o sofrimento físico, tiravam a enfermidade, mas Cristo as curava não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Então o evangelismo de Cristo é holístico. Envolvia a cura física e a pregação do evangelho. Porque Cristo queria curar o corpo, mas também curar a mente. Queria curar o corpo, mas também a vida espiritual. Ele queria restaurar o ser humano por completo. Por quê? Porque tudo isso faz parte do preparo para a volta de Cristo. O desenvolvimento do aspecto físico, mental, espiritual e social. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia é fácil de entender? Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.